Graça e paz, irmãos. Queria te convidar para, junto comigo, observarmos um dos textos mais impressionantes da Palavra de Deus. Um salmo conhecido como o Salmo da Cruz. Como todo salmo, tem sua poesia como uma característica marcante, mas esse salmo em específico, ele tem um tom profético inegável. E este salmo, ele é um salmo de Davi, escrito 1000 anos antes de Jesus Cristo, e ele relata o momento da crucificação no Calvário. Eu queria te convidar a observar comigo trechos do Salmo 22 e trechos dos evangelhos, para a gente conferir como essas profecias se cumpriram cabalmente e o poder da palavra de Deus, em apontar para Cristo 1000 anos antes e ter o seu cumprimento pleno e completo. Então nós vamos colocar na tela o Salmo 22 e trechos dos evangelhos. Eu queria te convidar para observar como é impressionante. O Salmo começa dessa forma. Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí vamos olhar Marcos 15, 34. E às 3 horas, Jesus exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso significa, meu Deus, por que me desamparaste? Olha só, gente, que incrível. Eu queria te convidar a observar outro trecho do Salmo, agora no Salmo 22, versículos 7 e 8. Olha o que é que diz. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem o seu prazer. E aí a gente já dá uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 43. Olha o que a narrativa de Mateus sobre a morte de Jesus diz. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Nossa, gente, como se parece, como é idêntico essa profecia e o seu cumprimento. Mas não acaba aí. Dá uma olhada no verso 16 e no verso 18 do Salmo 22, o que é que diz? Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me ou furaram-me as mãos e os pés. Que coisa impressionante. Fala dos furos das mãos e dos pés do Senhor Jesus na cruz. O salmista Davi, ele não passou por uma situação semelhante a essa, mas aí, como ele é profeta, ele está falando pelo Espírito Santo. Olha o versículo 18, o que é que diz? Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam as sortes. Versículo 18, acabamos de ler, agora vamos para Mateus 27, 35. Olha como é igual. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Mateus 27, 35. Meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita. E a cada dia nós precisamos nos debruçar e estudar profundamente ela. Todas as escrituras apontam para Jesus Cristo. E esse salmo não é diferente. Esse é um salmo muito especial, muito profundo. E eu queria te falar um pouco do começo desse salmo, essa frase que Jesus Cristo fala na cruz do Calvário, narrada também por Marcos, que diz, meu Deus, por que me desamparaste? Ali, Jesus Cristo estava recebendo no seu corpo todo o nosso pecado. O cálice da ira de Deus, Jesus Cristo estava bebendo naquele momento por causa das nossas impiedades e iniquidades. O Deus Santo se fez ser humano e andou entre nós e se entregou na cruz do Calvário. E ali o Deus Filho estava distante, separado por causa dos nossos pecados que Ele pagou ali do Deus Pai. A santidade de Deus
não podia estar com Deus Filho, porque ele naquele momento estava absorvendo o nosso pecado. O nosso pecado causa abandono de Deus em relação a nós. O nosso pecado nos separa de Deus. Se você lembrar, como diz no Gênesis capítulo 3, após o homem ter pecado, o homem foi expulso do jardim, expulso da presença de Deus. Mas Jesus Cristo veio nos religar com o próprio Deus. Ele experimentou o abandono de Deus para que a gente desfrute eternamente da comunhão com Deus. E eu quero te convidar a observar, por fim, como termina esse salmo. Esse é um salmo que, no seu começo, fala sobre as dores de Jesus Cristo na cruz. Mas ele termina com a glória do reino de Deus. Ele termina com a conversão de pessoas como eu e como você. Ele termina falando de gerações futuras que se renderão ao Messias e que viverão eternamente por causa do preço que Jesus Cristo pagou para nos salvar. Dá uma olhadinha aqui no verso de número 26. Olha o que é que diz e olha como isso está relacionado à obra salvadora de Jesus na cruz. Verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, por meio do Espírito Santo, que aqueles que buscam ao Senhor terão o seu coração satisfeitos, louvarão a Deus eternamente, a eternidade para nós. Jesus Cristo comprou naquela cruz com tanto sofrer. Quero te convidar a observar também o versículo 27, olha o que é que diz. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, a Ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias da terra. A cruz de Cristo, ela é de alcance global, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus é o descendente de Abraão, pelo qual nele todas as famílias da terra são abençoadas. Só que o Senhor quer que você se converta a Ele. Ele quer que você se lembre dele, que você se prostre diante dele, se prostrar diante de Deus, se converter a Deus, se lembrar de Deus. Tem a ver com não fazer a sua própria vontade, você mesmo, mas sim deixar de fazer o seu querer para fazer a vontade de Deus, para viver de acordo com o que a palavra de Deus fala. Ele nos fez para viver de acordo com os seus mandamentos. E quando não vivemos de acordo com a sua palavra, Ele que nos fez para Ele, estamos pervertendo a nossa própria vida. Estamos invertendo os valores. E por isso que Deus nos chama para nos convertermos. O pecado perverte a nossa vida. Todos nós somos pecadores e em alguns momentos pervertidos. Mas em Cristo nós somos chamados por Deus para uma vida eterna e para nos converter. Porque o estilo de vida longe de Deus é um estilo invertido, não o estilo correto de viver e de ser. E por fim, para terminar, versículo 30 e 31, olha que coisa linda, vai dizer para a gente: a posteridade o servirá e se falará do Senhor, a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez. A salvação de Jesus, aquelas dores, aquele sofrer. Jesus Cristo estava pensando em homens que no passado, como Davi, colocaram a sua esperança nele. Mas Jesus Cristo também estava pensando em nós, um povo que nasceria depois da sua morte e crucificação, mas que creria nele de coração e que anunciaria os grandes feitos do Senhor, porque Ele agiu com justiça, Ele veio nos salvar
Ele fez algo maravilhoso. Ele consumou a sua obra na cruz, vindo nos resgatar. Um resumo de tudo que a gente conversou. Jesus Cristo experimentou o abandono de Deus, recebendo a punição que merecíamos, para que nos convertamos a Deus e anunciemos a sua justiça, pois Ele satisfará nosso coração com a vida eterna. O convite de hoje é para você se converter ao Senhor. É para você abandonar o seu estilo de vida de pecado e se converter, porque o próprio Deus garantiu para nós o perdão dos nossos pecados. O próprio Deus garantiu para nós na cruz do Calvário que as consequências mais terríveis do pecado, que é a separação de Deus, nós não experimentaríamos, porque o próprio Deus experimentou o abandono dele mesmo, Deus Filho experimentou o abandono do Deus Pai, para que nós possamos viver segundo a sua justiça, para que nós possamos anunciar os seus grandes feitos e para que nós tenhamos a vida eterna. Ele quer satisfazer o teu coração tão ansioso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica na paz.